Vídeos impertinentes 22. Eu estou aqui exercendo meu direito constitucional de liberdade de expressão. E queria tratar de um assunto seríssimo. Faço uma pergunta a vocês. Educação é salário indireto? Como assim, professora? Por que essa pergunta? Porque eu estou apenas fazendo esse vídeo impertinente para apoiar a iniciativa de um empresário do Rio Grande do Sul, lá de São Leopoldo, que está espalhando e-mail pela internet, e eu espero que vocês, ao lerem isso, também façam a mesma coisa com esse vídeo impertinente, contando o absurdo que aconteceu com ele. Eu falo isso também, eu vou ler o que ele escreve, mas eu falo também em nome da nossa experiência na educação. Não há nenhum apoio para empresas que investem na educação dos seus funcionários. Não é só questão de ter uma lei de incentivo, como tem a cultura ou tem outras áreas, onde os funcionários que pagassem regularmente pela educação dos seus funcionários pudessem abater alguma coisa dos seus impostos devidos. Eu estou falando nenhum incentivo mesmo. E ao contrário, o que prova esse empresário é que se você decide apoiar a educação dos seus funcionários, de repente algum engraçadinho vai considerar que o que você pagou para aquele funcionário é um salário indireto e cobrar INSS sobre este valor. Esta é a mentalidade brasileira. Quando alguém investe em educação, vem a fome dos impostos, a fome dos recolhimentos de chamar isso de salário indireto. Então nós sabemos que provavelmente uma forma fundamental de financiar a educação no Brasil, principalmente a educação superior, seria o apoio das empresas. O que ela ganha com isso? Aborrecimento, dor de cabeça. Portanto, nós vamos rever tudo isso. Eu vou ler para vocês porque o que ele escreveu fala por si. Ele diz o seguinte: por favor, esta é uma campanha que vale a pena. Ele começa assim: deixem quem está fazendo alguma coisa trabalhar em paz. E vão cobrar de quem desvia dinheiro, de quem sonega impostos, de quem rouba a previdência, de quem contrata a mão de obra fria e sem registro algum. Ele conta dizendo o seguinte: ele tinha uma empresa e desde que ele abriu essa empresa, ele apoia e paga a educação dos seus mais de 200 funcionários em qualquer nível de estudo que o funcionário quiser estudar. Ele faz isso há dezenas de anos. Faz mais de 20 anos que ele faz isso na empresa dele lá no Rio Grande do Sul. E aí ele teve a visita de um fiscal do INSS que entendeu que este incentivo que ele dava para que os seus funcionários estudassem era salário indireto. E taxou o INSS e aplicou uma multa vultuosíssima. E ele diz que ele jura que ele vai até a última instância para não pagar. Porque ele diz que ele faz as coisas certas, ele é filho de família pobre, de pequenas agricultoras, não teve muito estudo, conseguiu apenas completar o primeiro grau aos 22 anos e ganhou dinheiro no seu primeiro emprego numa indústria em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, pagando uma escola técnica de eletromecânica. Chegou até a fazer vestibular numa faculdade, mas nunca teve tempo de terminar o seu curso de engenharia mecânica, por falta de tempo. Ele fez a empresa dele crescer. Até hoje ele se emociona quando vê alguém se formar. Ele quis fazer pelos seus empregados o que gostaria que tivessem feito com ele. A cada ano cresce o valor que ele investe em educação, porque muitos funcionários já estão chegando à universidade. O fiscal do INSS acredita que sou sujeito a ações judiciais. Segundo ele, algum empregado que não receba os valores para a educação poderá reclamar uma equiparação salarial com o colega que recebe. Nunca, desde que existe o programa, o funcionário dele entrou na justiça. Todos sabem que estudar é uma opção daqueles que têm vontade de crescer e que têm esse sonho para realizá-lo porque a empresa oferece essa oportunidade. Portanto, aqui entre nós, a legislação tem que prever essa possibilidade, que não há equiparação quando há incentivo ao crescimento individual das pessoas. Porque as pessoas têm direito de estudar, mas a pessoa também tem que querer estudar. E a empresa tem que pagar quando a pessoa realmente está estudando, e não quando a pessoa não está estudando. Se ele paga para todo mundo que está estudando, na verdade ele está cumprindo o papel dele. Quem não está estudando é porque não quer, não porque ele não está pagando. Né? E também poderia ser um apoio seletivo. A instituição podia chegar e dizer: a empresa precisa de mais funcionários nessa área, e aplicar uma parte dos seus investimentos na melhoria da mão de obra. Nós estamos com um apagão de mão de obra qualificada. Se a empresa mesmo não pode investir nisso de forma regular, né, incentivando o funcionário a estudar em outro lugar, ela tem que promover o próprio treinamento para poder ter valor, para poder gerar encargos. Como é que faz quem não tem curso superior? Às vezes é preciso de um outro tipo de instituição. Não é só o treinamento in company que vai resolver o problema da empresa. Ele continua.
Um empregado pode estudar o que quiser, mesmo que seja filosofia. Ele nem está obrigando a área. E mesmo assim, sabendo que não vai ter aproveitamento prático para a empreiteira dele, que chama Jeremia, ele diz que ele assume porque ele quer que a pessoa estude. Porque ele acha que com isso o funcionário trabalhará mais feliz. O sonho de consumo dele sempre foi ter uma Mercedes-Benz. E ele adiou várias vezes esse sonho para poder cumprir o dever de cidadão e o dever social que ele acha que tem que ter. Porque ele tem 280 empregados. Com os valores que gastei no ano passado na educação deles, ele teria comprado 2 Mercedes. Agora, ele tem, ou teria mandado dinheiro para fora do país, como ele diz. Não estaria se incomodando com essas leis absurdas. Agora ele diz que ele é teimoso. E no momento em que o Estado que faz tudo, que está sendo questionado, cabe outra pergunta, né? Ele pergunta, quem vai fazer isso no lugar dele? Se ele não pagar para as pessoas estudarem, quem vai pagar? Então, ele reclama e diz o seguinte, no futebol, o Brasil ficou entre os 8 melhores do mundo. Estão todos tristes por causa disso. Na educação, somos a 85ª potência e ninguém reclama. Ele prefere trocar e ele sugere, troque um parlamentar por 344 professores, porque com isso talvez o Brasil pudesse melhorar a sua educação ou pagar melhor os seus próprios professores. Né? Porque o salário de 344 professores que ensinam corresponde hoje ao pagamento de um parlamentar, que ele considera inclusive que a maioria deles não faz aquilo que deveria fazer enquanto parlamentar. Então, vamos passar esse vídeo para frente, porque esse senhor chamado Silvino Jeremia, né, que é lá de São Leopoldo, está pedindo ajuda para dizer é um absurdo que não se proteja as pessoas que pagam pela educação dos seus funcionários. Vamos lutar para mudar as leis. Vamos mostrar que pagar a educação não é salário. Não pode gerar passivo trabalhista para o empregador que faz isso. Vamos usar isso como incentivo e como modelo. Isso é uma vergonha, como diria o Boris Casoy. Agora eu digo isso mais triste. Triste, porque se encontra benefício para tudo quanto é tipo de coisa. Quando se quer fazer alguma coisa, projetos são aprovados em 13 dias na Câmara, quando se interessa aos parlamentares. E isso daqui tem que ser regularizado rapidamente, para que todo mundo que investe na educação tenha apoio. Se você concorda que o coitado do nosso amigo Silvino merece apoio, porque ele não tem que pagar INSS sobre esse apoio de educação, espalhe esse vídeo impertinente. Se você acha que não, que isso não é problema seu, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Agora, isso vai fazer o nosso país ser pior, cada vez pior.